Família, Azevedo e Vieira. As origens. As informações históricas aqui apresentadas resultam de uma pesquisa sobre as origens da família Azevedo e Vieira, em Portugal. Todos os dados são suportados por documentos oficiais e certidões, conferindo-lhe autenticidade. Os irmãos Vieira e o destino. O tempo, implacável e sempre em frente, avançava, e com ele, a vida mudava para três jovens. Agora, órfãos, eles estavam à mercê do destino, trilhando caminhos que a vida lhes apresentava. O tio Armindo era o mais velho dos 5 irmãos. Um homem de olhos azuis como o céu, herdados da sua mãe, a avó Guilhermina. Chamava-se Armindo Varela, era fruto de uma relação anterior que, cremos, terá sido a razão pela qual os nossos avós deixaram o Porto para rumar a Lisboa. O amor tem destas coisas, recordamos o tio Armindo como um homem bom, um amigo leal. Trabalhou no jornal O Século e no Diário Popular, onde as suas palavras ganhavam vida como redator e jornalista. Era um brincalhão, com piadas inteligentes e um sarcasmo subtil que só ele dominava. Amava a língua portuguesa e tinha uma paixão peculiar por conduzir o seu minúsculo Honda Civic vermelho dos anos 70. Casado com a nossa tia Cândida, sobre quem pouco sabemos infelizmente, pouco mais sabemos sobre ele próprio. Contudo, a ligação que tinha com o nosso pai era algo verdadeiramente forte e bonito. Falavam quase todos os dias ao telefone, e não foram poucas as vezes que juntos se aventuraram numa viagem que parecia interminável, à quinta-feira, até à Feira da Malveira, para saborear uma célebre mão de vaca com grão. Na sua casa em Loures, o tio Armindo cultivava um hobby muito particular, fazer e engarrafar o seu próprio vinho e bagaço, num pequeno anexo no quintal. E para além disso, cozinhava um guisado de lentilhas sem igual. Era um homem que sabia viver bem, desfrutando das coisas boas da vida, e assim o fez, numa tarde quente de um domingo, como tantos outros. Era o 3º dia do mês de agosto de 1986, o tio Armindo foi-nos arrancado de forma violenta. Num passeio domingueiro, após um almoço em Peniche, como tanto gostava, na companhia da sua mulher e de um casal que seriam seus sobrinhos por parte da tia Cândida, a tragédia abateu-se sobre eles. No regresso a Loures, numa estrada da Lourinhã, um carro desgovernado invadiu a sua faixa e embateu no Boca de Sapo, onde o nosso tio seguia no lugar do passageiro. Teve morte imediata. Sabemos alguns pormenores do acidente, mas o que realmente nos marca é o legado de um bom homem, que ele deixou, e a profunda tristeza que a sua partida causou em todos nós. O tio Armindo não deixou filhos. O tio Fernando já havia encontrado o seu porto seguro. Casou-se com a tia Carlota Brás Teixeira Marques Vieira. Embora a data exata do seu enlace ainda permaneça uma incógnita, desse amor, nasceu a nossa prima Luísa Vieira, que viria a dar cor à família. O tio Fernando era um homem com um percurso notável. Além da sua vida familiar, dedicou-se profissionalmente, alcançando a posição de diretor na extinta Philips portuguesa, um marco na sua carreira. Mas a sua paixão não se esgotava no mundo profissional. O tio Fernando era, acima de tudo, um poeta. A sua alma sensível transbordou em versos, e ele partilhou a sua visão do mundo em 5 livros publicados. Promessa. Publicado em 1950, pelo próprio tio. Raízes. Publicado em 1955 pela Mar Alto. Na Raiz da Memória. Publicado em 1985. Os Fios do Tempo. Publicado em 1989, e As Coisas Irreais. Publicado em 1995, pela sua filha, pós-morte, sendo o seu último livro. Deixando um legado que ecoa através das páginas até hoje. Mas o tio foi mais além. Gravou um single com a sua própria voz e poemas, fez diversas letras para canções que concorreram ao Festival da Canção. O Nosso Mundo. Interpretada por António Calvário no Festival da Canção de 1968, a música ficou a cargo de Fernando Poitier. O nosso pai fez a apresentação da música ao júri, embora na altura estivesse com febre e gripe, ajudou a qualificar a música para o festival. Do meu sonho e do teu sonho, o nosso mundo nasceu, e eu canto ao mundo dos outros, o mundo que é teu e meu. Em cada
canção renasce a ilusão perdida. O sol no horizonte é luz renovando a vida. Em 1970 concorreu com a canção Verdes Trigais, interpretada pelo Quarteto Introito. A música e os arranjos foram de Fernando Poitier. Passaste por mim à uma, às 6 de amor já te perdes. Não davam fogo a quer uma dos videiros que estão verdes. Não queiras tomar sabor. A notícia chegou como um trovão em céu azul, um daqueles que racham o ar e deixam um eco de espanto. Era 1994, um ano que até então parecia prometer a leveza da vida a seguir o seu curso, mas que se gravou na memória da família com uma dor aguda e inesperada. Do outro lado da linha, a voz embargada anunciava o impensável. Oh António! O Fernando faleceu. Um silêncio pesado desceu sobre a sala, sufocando risos e planos futuros. Como podia ser? O tio Fernando. Aos 70 anos, ele tinha-se submetido a uma cirurgia que se julgava preventiva, um procedimento que todos esperavam que lhe desse mais anos, mais verões, mais poesia. O choque foi imenso. Um soco no estômago de cada um. Não era apenas a perda de um homem, era a perda de um pedaço da história de todos. Sem dúvida, um choque para todos nós, um vazio que o tempo amenizaria, mas que jamais seria preenchido. O ano de 1994 ficaria para sempre marcado como o ano em que o mundo da família perdeu um pouco do seu brilho, com a partida do tio Fernando. Antônio Carlos, o nosso pai. Era o mais novo dos 5 irmãos. Nada sabemos dos seus tempos de criança, de como terá sido a sua infância. Porém, o que sabemos da sua adolescência é suficiente para concluirmos que não foi fácil. Mas voltando à dureza da sua realidade. Apesar da morte e da doença fazerem muito cedo parte da vida destes irmãos, o tempo fez o seu papel e claramente aprenderam a viver com a dor. O pai manteve sempre a sua autoestima e apresentava-se sempre impecável. Essa sua característica valeu-lhe a carinhosa alcunha dada pelos seus amigos, de o pipi afanado. Uma lição de vida para todos nós. Na verdade, podemos não ter muito, mas que isso não nos impeça de andar sempre limpos e aprumados. O nosso pai era um homem de paixões, e ao longo da sua caminhada em busca do equilíbrio, encontrou pessoas por quem se apaixonou perdidamente. Essas paixões deram frutos que foram sempre o resultado de amor verdadeiro. A sua vida nunca teria sido a mesma sem as nossas irmãs, do seu relacionamento com Maria Teresa de Oliveira. Nasceram as suas primeiras filhas, Guilhermina Escudeiro em 1949 e Maria Antonieta Escudeiro em 1951. Mais tarde, a vida trouxe-lhe Anabela Conceição Oliveira Vieira em 1954. Cujo nome da mãe desconhecemos, o pai nunca viveu com a mãe da Anabela. A morte de Adelaida, segunda companheira, em 1967, ocorreu num período em que o pai já não tinha qualquer ligação com ela, ainda assim a família havia crescido com o nascimento de Maria Isabel dos Santos Azevedo Vieira em 1958. Maria José dos Santos Azevedo Vieira em 1959 e Maria Cristina dos Santos de Azevedo Vieira em 1961. Todas elas, filhas amadas, compunham a vibrante e, por vezes, desafiante melodia da sua vida. Mas foi no seu último amor que encontrou a verdadeira plenitude, o equilíbrio que tanto buscava. Foi com Lourdes Jordana Martins da Costa de Azevedo Vieira, a nossa mãe, que a história do pai ganhou um novo e luminoso capítulo, tingido de um amor profundo e duradouro. Lourdes, ou carinhosamente Necas, como eles se tratavam, tornou-se o seu derradeiro e grande amor, a mulher que partilhou com ele os últimos e mais significativos anos da sua existência. Dessa união, que reacendeu a luz e a alegria que ele tão bem conhecia, nasceram 3 filhos. Carlos Manuel da Costa de Azevedo Vieira, em 1965. Paulo Maurício da Costa de Azevedo Vieira, em 1967, e Pedro Miguel da Costa Azevedo Vieira, em 1975. Estes filhos, nascidos do amor com Lourdes Jordana, a nossa mãe, representaram o culminar da sua jornada familiar, um lar construído sobre a base de um carinho e respeito inabalável. Natais, tertúlias, cantorias e até casamentos, era um anfitrião por natureza, adorava ter a casa cheia de gente, fossem família ou amigos, desde que tivessem uma gargalhada e uma boa conversa para partilhar com ele, nunca descurando porem o seu outro lado de um profissional com brio, um trabalhador incansável.
Dedicou a sua vida profissional à Companhia de Seguros Fidelidade. Na Secretaria do Ramo de Acidentes de Trabalho, demonstrou um empenho e uma dedicação admiráveis. Era um homem de trabalho árduo e coração grande, com uma dedicação especial para com os assegurados, que dependiam dele para receber as suas remunerações por acidente de trabalho. Era tão dedicado que chegava a levar trabalho para casa, garantindo que ninguém ficasse sem o seu ganha-pão, um gesto que não só mostrava a sua responsabilidade inquestionável, mas também a sua profunda generosidade. Mas todos temos os nossos fantasmas e pesos que se tornam incomportáveis. Ainda antes de completar 50 anos, uma forte depressão obrigou-o a abrandar. Reformado precocemente e com uma casa ainda cheia de filhos, os dias não eram todos iguais, haviam os dias de quarto escuro, mas haviam também aqueles que formaram as nossas melhores memórias, os dias de sol vividos com intensidade, amor e felicidade. Mas o final do ano de 1994 marcou um ponto de viragem sombrio nas nossas vidas. O nosso pai recebeu o diagnóstico de cancro de próstata. Os meses que se seguiram foram repletos de dor, não apenas para ele, mas para a nossa mãe e para todos nós. Cada dia era uma batalha, cada tratamento uma esperança e um fardo. No dia 1 de agosto de 1996, apenas com 66 anos, a sua jornada, infelizmente, chegou ao fim, deixando um vazio que nunca será preenchido. A história do nosso pai, António Carlos, mostra que apesar de todas as voltas e reviravoltas da vida, o verdadeiro amor pode florescer e moldar um legado duradouro, deixando para trás uma família vasta e um exemplo de dedicação. Na Rua da Mãe d'Água. Num lar que testemunhou nascimentos, perdas e a resiliência da nossa família. Viveu o tio Álvaro. A alcunha de o polícia seguia-o desde jovem, não por farda ou distintivo, mas pelo escudo invisível, que erguia em volta dos seus. Protegia o nosso pai, e acima de tudo, a nossa mãe. Com uma dedicação que ia além do físico. Era o zelo de um familiar que se importava profundamente com o bem-estar dos seus. O tio Álvaro era um homem de modéstia inabalável, a sua vida pautada por uma rotina simples e uma generosidade que não conhecia limites. Encadernador de profissão, o seu trabalho era um reflexo da sua alma, meticuloso, exemplar. Um marido dedicado e protetor para a tia Mariette, e um cuidador incansável para a sua sogra, que com eles partilhou a vida. Nascido e criado naquela mesma casa. O tio Álvaro viu os irmãos crescerem, partilhando o espaço onde a dor da perda dos pais e da irmã mais velha se misturava com as alegrias e as rotinas diárias. A sua existência, tecida com fios de trabalho árduo e amor incondicional, era um testamento silencioso à força dos laços familiares. Em 1997, aos 71 anos, o coração generoso do tio Álvaro sucumbiu. Não sem antes ter lutado firmemente após uma intervenção cirúrgica. Com a sua partida, encerrou-se a vida daquela geração. Mas o eco da sua bondade e da sua proteção perduraria, gravado nas memórias daqueles que tiveram a sorte de o conhecer. O tio Álvaro também não teve filhos. Estes são os dados que temos ao dia de hoje, no ano de 2025. Mas esta pesquisa está longe de estar terminada. E jamais terá um fim. Neste documento usamos a recente tecnologia de inteligência artificial para criarmos esta voz que ouvem e para criar algumas das imagens que puderam aqui ver. Usamos unicamente informações que conseguimos confirmar com a consulta de documentos originais. Não queríamos ter apenas uma ideia, queríamos ter a certeza de que toda esta gente do qual há poucos meses nem sabíamos os nomes, fizeram de facto parte da história da nossa família, e conseguimos. Hoje sabemos com exatidão de onde vêm parte dos nossos genes, sabemos que temos o dor no sangue. Tivemos acesso a dados extraordinários. Moradas, datas, nomes, locais icónicos e acontecimentos. Por vezes quase conseguimos visualizar os nossos bisavós a passear nas margens do Douro com os seus 12 filhos. Ou a aristocracia da nossa trisavó Rita ao entrar na igreja para mais uma missa de domingo. Foi a curiosidade que nos trouxe até aqui, e acreditamos que não será algo que nos é exclusivo, haverão certamente outras pessoas, sejam os nossos filhos e netos, ou de outros ramos da família que hoje desconhecemos que um dia irão ter a curiosidade de conhecer a nossa história passada, a presente e a futura. Se chegaste até aqui, talvez tenhas no sangue a nossa matriz ou apenas curiosidade. Então que te inspira a fazer o mesmo pela tua árvore genealógica. A quem um dia queira continuar esta história, queremos dizer que foi para vós que a fizemos.
Os links para descarregar a versão em áudio e o PDF estão em baixo na descrição. Os irmãos Carlos e Pedro de Azevedo Vieira.